Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Henrique Sena, sou da turma 2CDSQ, juntamente com o Matheus Henrique e com o Cleiton Henrique. E hoje eu vim apresentar aqui para vocês a nossa solução da Global Solution, o NeuroTrack, mais especificamente da matéria de DevOps e Cloud Computing. Então, basicamente assim, focando mais na parte técnica, né? Lembrando que um pitch assim mais teórico, falando assim mais de negócio da nossa aplicação, ele vai estar no README das nossas aplicações, tanto de Java quanto de C Sharp. Lembrando que nós utilizamos três matérias aqui, na verdade três linguagens, né? Python, C Sharp e Java. Python não está na nossa grade, então não vai ter um entregável dele. Mas vai ter um repositório também que vai estar entregue para o professor. E dentro desse repositório, basicamente, vai ter a documentação de tudo, né? Então você vai conseguir acessar, por exemplo, o pitch mais teórico, assim podemos dizer, mais de negócio do que propriamente esse aqui, que é voltado mais para a parte técnica de DevOps. Beleza? Sem muita enrolação, a gente basicamente utilizou a Oracle Cloud Infrastructure para criar as nossas máquinas virtuais. Nós utilizamos a OCI ao invés da Azure, mas pelo conhecimento mesmo que a gente tem assim mais na OCI, nós utilizamos no Challenge com a Oracle. Então pra gente foi assim um pouco mais tranquilo, mais fácil, sem contar também que a Azure estava dando um pouco de erro na parte de localização, né? E vocês podem ver aqui na OCI, ela cria no Brasil, em São Paulo diretamente, sem dar nenhum erro. E isso é muito, muito vantajoso pra gente, que a gente ganha muito tempo, tá? Então basicamente o que a gente fez? Nós criamos duas máquinas virtuais, uma máquina virtual Linux e uma máquina virtual Windows. A Linux, por sua vez, ela basicamente agrupa o Docker e tem todas as nossas aplicações back-end, Java, C Sharp e Python, rodando dentro dela. Nós optamos por não criar um ambiente de desenvolvimento dentro da VM do Linux. Por quê? Porque diferentemente da Windows, a VM Linux ela é free tier, ou seja, ela tem apenas 1 de RAM e pouquíssimo de memória ali de HD. Ou seja, não ia rodar absolutamente nada. Senão, caso contrário, a gente ia ter que pagar por essa VM. Então, como nós criamos ela na forma free tier, basicamente, nós optamos por colocar somente o Docker e colocar a nossa aplicação back-end para rodar lá dentro. Vou mostrar para vocês aqui como que ela está rodando. Aqui já estou dentro da nossa VM, né, do NeuroTrack. Vocês podem ver que o nome é o mesmo, VM Linux NeuroTrack GS, ó, mesma coisa, beleza? Eu estou dentro de uma pasta aqui, que é onde eu vou dar um catch ali daqui a pouco para vocês verem um comando que eu rodei para essas aplicações estarem no ar. Mas basicamente, se eu vir aqui e der um docker -- version, vocês vão ver que o Docker está instalado. Então, como eu falei, foi a única coisa que a gente instalou dentro dessa máquina virtual para que a gente conseguisse hospedar as nossas aplicações, beleza? Dentro daqui, eu vou dar um catch aqui em docker compose.yml. E aí ele vai trazer três serviços dentro desse Docker Compose, que essa mensagem ali, esse arquivo .ml, na verdade, ele é responsável por fazer com que a nossa aplicação nunca caia. E vocês podem ver aqui, ó, na nuvem, que eu estou acessando pelo IP da minha nuvem a porta especificada e o Swagger ali, a documentação. Ou seja, eu consegui hospedar a nossa aplicação, as três aplicações, a partir de um arquivo. Isso aqui é realmente bem, bem legal, tá? Só tem um adendo, né? Quando a gente está utilizando Docker Compose, a gente tem que utilizar portas diferentes. Então perceba, o Java ele está rodando na porta 8080, o Python na porta 8000, o C Sharp ele está rodando na porta 5162, por exemplo, tá? Então são portas diferentes, mas que no final das contas vão atingir um resultado bem legal, beleza? Bom, falando assim sobre a VM do Linux, é basicamente isso que a gente tem. Eu vou vir aqui no Java aqui, vou dar um reload aqui, e a gente vai criar um usuário, e aí a gente vai testar o CRUD aqui a partir dessa aplicação que está na nossa máquina virtual. No Java, existe uma coisa chamada security, né? A gente está utilizando o framework Spring, então a gente está utilizando o security. Então, para a gente conseguir fazer todas essas requisições que tem aqui, primeiro a gente precisa registrar um usuário e depois fazer login com esse usuário. Então, eu vou registrar esse usuário aqui primeiro, vou dar um try it out, vou colocar aqui, por exemplo, Pedro Sena, que é o meu nome, o meu e-mail, pedrosena123, @gmail.com, a senha Pedro123, o status dele, se ele tá ativo, se ele tá desativado, alguma coisa do tipo, ele tá ativo, Role ID e Limits ID, tá? Aqui eu coloquei qualquer ID, enfim, mas lá no front-end vocês vão ver que tem um campo específico especificando ali qual que é o ID que você tem que colocar, o que cada ID é, etc. Vou dar um execute e ele vai dar aqui que foi criado. Agora, para fazer o login, eu preciso desse e-mail e da senha que eu criei. Então, eu vou vir aqui no login, vou dar um try it out. Aqui no e-mail, vou colocar esse e-mail e a senha que eu cadastrei lá. É Pedro123, se eu não me engano.
Então eu vou dar o execute. Quando deu execute, ele realmente colocou no nosso banco de dados, tá vendo que ele deu 200 e ele retornou um token. O que esse token faz? Esse token aqui ele não é só de enfeite. Para a gente ter acesso a todas as requisições, a gente precisa dar o authorize. Então se eu vim aqui no get, por exemplo, e dar um try it out, colocar qualquer ID e o execute aqui, ó, ele vai dar 403, porque ele não está autenticado para fazer essa requisição. Então se eu vim aqui no authorize, por exemplo, der o value e colocar authorize, eu consigo agora fazer essa requisição tranquila. Agora sim, a requisição veio. Agora ele trouxe a Maria, da senha 456 ali, por exemplo, tá? Agora, aproveitando que a gente já usou o security, eu vou fazer um post aqui de usuários. Opa, peraí. Vou fazer um post aqui de usuários, beleza? Então eu vou vir aqui dar um try it out. Da mesma coisa que a gente fez lá antes, a gente vai fazer aqui. Então eu vou colocar agora, por exemplo, salve. O e-mail salvio@fiap.com.br, por exemplo. Salvio 123. Status do salvio A, de ativo. 2, 3. Vou dar um execute. Agora sim o salvio tá logado, certo? Foi cadastrado no caso. O salvio, ele é o ID 49. Então ele foi gerado aqui, ó, o ID 49, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar agora o salvio, por exemplo, sort out. Vou vir aqui no 49 e vou colocar algumas informações. Então agora o salvio, ele é o salvio Padlipiscas, por exemplo. Eu espero que o nome esteja certo. salvio@gmail.com, por exemplo. Password salvio 123. String A aqui, né, de status, na verdade. Rule de 1, 2, execute. Também foi atualizado. Vamos remover o salvio agora, que ele é o ID 49. Então a gente vai vir aqui, ó, no delete, try it out. Eu quero remover o ID 49 e vou dar um execute e ele está funcionando perfeitamente, beleza? Não vou mostrar todas as outras aqui porque vai demandar muito tempo, mas basicamente todas estão funcionando da mesma forma. Perceba que aqui no Python, por sua vez, ele só é requisições posts. No C Sharp ele tem todas as requisições, ele get, post, put, delete, etc. Beleza? Bom, agora que a gente já entendeu mais sobre a nossa máquina virtual do back-end, agora a gente vai entender mais sobre a nossa máquina virtual do front-end, que é o Windows. Então, entrando aqui na nossa conexão remoto, né, via RDP, que foi um requisito também que teve lá na Global Solution, a gente acessa o nosso aplicativo. Então a gente já fez o login, tá? Eu já estou dentro aqui da plataforma. Lembrando que ele é uma aplicação mobile, então você pode rodar ele tanto em tablet, como eu estou rodando aqui, tanto em celular, tá? Então ele vai ficar bem bacana. Como eu falei, ele é mobile, então ele não vai servir assim para computador. Mas você vai conseguir ter uma boa navegação com ele em tablet e em celulares de uma forma bem legal, tá? Então aqui, dando uma navegada aqui no aplicativo, entrando aqui em perfil, a gente tem os dados da pessoa. Então, por exemplo, Luana, o e-mail dela, coordenador, a quantidade de horas e reuniões, basicamente, que ela vai ter. Então, basicamente, como que o nosso aplicativo ele vai funcionar? Ele vai ver a quantidade de cliques que você teve durante o dia, enquanto você estiver logado ali, e, basicamente, a quantidade de reuniões que você teve. Então, aqui, quando você coloca aqui, na verdade, em perfil, coloca o limite de 4 reuniões no dia, e você colocou, tive 1, 2, 3, 4, tive 5 reuniões acima daquelas reuniões que eu já tinha planejado ter. Quando você deslogar, esses dados vão ser enviados lá para o Python. Esse Python vai gerar uma análise de dados e vai remandar, podemos dizer assim, reenviar, né, na verdade, pro nosso front-end. E o nosso front-end vai colocar esses dados via gráfico. Então aqui na opção ver dados, você vai conseguir ver aqui, por exemplo, então o último score calculado. E aqui ele traz, ó, baixo nível de estresse. Por quê? Porque você não teve a quantidade de reuniões acima do que você tinha planejado e a quantidade de cliques que você deu foi saudável, né, podemos dizer assim. Então aqui a gente tem os valores do gráfico, a gente tem o gráfico mesmo ali montado. Então essa aplicação aqui ficou bem legal, bem interessante pra gente mexer, beleza? Aqui a gente pode buscar usuários, então eu vou colocar aqui uma senha de administrador, tá? Essa senha de administrador aqui, a gente está utilizando a paginação lá no nosso back-end, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, de tela em tela, tá vendo? Alguns usuários, bem legal também. Aqui falando sobre como o nosso aplicativo o que é a NeuroTrack, qual que é o intuito que a gente utilizou ela, que a gente criou ela na verdade, tá? Então é bem interessante. E aqui basicamente tem o botão de colocar a quantidade de reuniões que a gente especificou lá, tá? Então é a partir daqui também que ele vai calcular o nível de estresse que você tá. E a partir daqueles insights, a partir daquele gráfico que ele gerou, ele vai dizer pra você se você tá correndo muito risco de tomar um burnout,
de se você está muito estressado, você tem que dar uma pausa, alguma coisa do tipo. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas correm esse tipo de situação, né? Acabam acontecendo esse tipo de situação no dia a dia. E esse aplicativo aqui é basicamente mesmo para você conseguir coordenar o seu dia a dia ali, beleza? E aqui encerrar expediente, basicamente, você encerra e esses dados são enviados lá para o Python. O Python gera ali os insights, ele manda novamente aqui para o front-end. O front-end, a próxima vez que você entrar, ele te mostra tudo funcionando, beleza? Então, basicamente, isso aqui de aplicação que a gente tem. Eu vou dar alguns comandos aqui, por exemplo. Alguns comandos pra gente ver o que está instalado, tá? Então, vou dar aqui um cd 2 pontos, cd 2 pontos, cd 2 pontos, cd 2 pontos. Beleza, então, aqui a gente já está na raiz da nossa VM, né? Então, eu vou dar aqui, por exemplo, um git --version, por exemplo. Ele vai trazer para mim que o git está instalado. Vou trazer o node --version também. Ele vai trazer a versão do node que ele está instalado. O VS Code, como a gente viu, está instalado. E o Google Chrome também aqui está instalado. Então a gente tem realmente um ambiente full stack funcionando. Então aqui o nosso front-end, full stack não, desculpa, o nosso ambiente de front-end funcionando. O nosso ambiente aqui, ele está no VS Code. Então tem toda a nossa aplicação, o código, tá tudo bonitinho aqui, tá vendo? Então o nosso código tá realmente conseguindo, né, funcionar dentro da nossa máquina virtual. Então dessa forma, o que aconteceu? A gente criou uma máquina virtual Linux. Essa máquina virtual Linux, ela foi responsável basicamente por hospedar a aplicação Java, Python e C# a partir do Docker, né? Então a gente utilizou ali o Docker Compose. Então a gente colocou essa aplicação no ar, pegamos o IP dela e integramos com o nosso front-end que está rodando numa VM Windows. Então a gente percebe que a gente consegue fazer essa integração entre máquinas virtuais e ambientes totalmente diferentes. A gente pode usar ambientes Linux, Windows, a gente pode criar ambientes full stack, front-end, back-end, de dados. Então é realmente bem interessante essa parte de máquinas virtuais, a gente conseguir utilizar esses ambientes virtuais sem que ocupe espaço na nossa máquina, por exemplo. Então, para mim, para o meu grupo em específico, o aprendizado de Docker durante esse ano, ele foi o mais preciso assim para a caminhada que a gente vai ter ao longo do nosso curso, ao longo da nossa caminhada como profissional também na área de TI, porque ele é extremamente importante. Então a gente aprendeu que a gente não simplesmente pode rodar localmente, a gente pode hospedar isso na nuvem, fuçando ali, entendendo. Então isso aí pra gente é bem válido, beleza? Então, dessa forma aqui, eu me despeço, eu espero que tenha dado para entender bem os conceitos que a gente utilizou, a criação das máquinas virtuais Windows, Linux, o Docker, o VS Code que a gente instalou, a versão do Node, nosso aplicativo, qual que é a ideia. E mais uma vez eu reforço, esse vídeo aqui ele é mais técnico, então se você quiser entender um pouco mais sobre o nosso negócio, do que se trata mais assim o nosso aplicativo, vai ter um pitch explicativo na documentação, tanto que eu vou enviar para o Professor Salvo, quanto também no README de todas as matérias que eu vou deixar especificado lá na documentação de DevOps também. Então mais uma vez obrigado e até a próxima.